Muito bem. Pessoal, eu estou fazendo para vocês, iniciando aqui, uma série de aulas, de pequenas aulas curtas. Essa eu acho que talvez tenha ficado até um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas eu vou fazer uma série de apresentações, de pequenas aulas para vocês não esquecerem que a microbiologia existe, para lembrar de mim, não ficar com saudades, e ver se a gente consegue manter o foco aí para quando, espero que logo nós voltarmos às nossas atividades, vocês estejam devidamente afiados para a microbiologia, tá? Então hoje a gente vai começar falando de como fazer a identificação bacteriana. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho da utilização dos meios de cultura para isso. Tá? Então, a gente vai começar, esse não é a única forma, na realidade a gente basicamente não usa uma forma isolada para fazer essa identificação, mas o meio de cultura é uma forma primordial que a gente vai ter dentro da microbiologia para fazer isso. Então, a gente vai usar o meio de cultura para isolar o nosso agente etiológico e depois para fazer a identificação dele. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Por que isso é importante? Lembre-se, a gente está tentando identificar aquele indivíduo com quem a gente está lidando, seja ele um agente patogênico, que para nós talvez seja a grande importância, mas também seja um contaminante alimentar, seja uma bactéria que a gente está tentando trabalhar Bom, em síntese, uma bactéria que a gente precise para o nosso trabalho, seja na área agrícola, na área industrial, e que a gente às vezes tem que fazer o isolamento e a multiplicação dessas bactérias. Então, lembrar, a bactéria não está aí só para causar doenças, a gente tem um monte de bactérias que nos ajudam bastante na indústria farmacêutica, na indústria do petróleo, na agricultura. Então, são uma série de situações em que, de qualquer forma, a identificação dessas bactérias são extremamente importantes para a gente. Tá? Então, vamos iniciar. Bom, então, diferentes espécies bacterianas podem apresentar morfologia e metabolismo idênticos. Então, às vezes eu tenho bactérias que elas são de espécies diferentes, mas eu não consigo simplesmente diferenciá-las só por a sua morfologia, ou às vezes pelo seu metabolismo. Elas podem ser muito parecidas. Por exemplo, morfologicamente, numa lâmina, eu não consigo diferenciar quem é um Streptococcus, quem é um Staphylococcus, quem é um Micrococcus. Aí eles têm algumas diferenças que são diferenças, por exemplo, de metabolismo. O Streptococcus, ele, por exemplo, a gente vai falar disso lá na frente, mas ele é catalase negativo, ele não produz catalase. Já o Staphylococcus e o Micrococcus, eles produzem catalase. Então, quando eu fizer o teste, ele vai dar catalase positivo, enquanto o Streptococcus vai dar negativo. Mas você entende que eu ainda não consegui diferenciar? Eu olhei na lâmina, vi que era um coccus gram-positivo. Fiz o teste de catalase, vi que era catalase positivo, mas eu ainda não sei se aquilo é um Micrococcus ou se aquilo é um Staphylococcus. Aí eu vou ter que fazer outros exames para conseguir diferenciar e chegar à especificação de qual é aquele micro-organismo exatamente. Tá? Então, assim, o que eu estou dizendo é que a sua identificação requer a observação de um conjunto complexo de características. Então eu vou ver a morfologia celular, se ele é um coccus, se ele é um bastonete, se ele é um vibrião, as suas características tintoriais, se ele é um gram positivo, um gram negativo, um bacilo ácido álcool resistente.
tá? Então a gente já tem que relembrar lá a questão da parede celular das bactérias, né? Lembrem das diferenças da parede bacteriana da gram-negativa para a gram-positiva. Tenho que avaliar as características culturais também. Isso aqui para a gente vai ser bastante importante. Para eu ver característica cultural, é justamente o que eu vou fazer com o meio de cultura. Então eu vou fazer uma cultura dessa bactéria e vou ver quais são as características dessa cultura. Ela é lisa, ela é rugosa, ela é plana, ela está acima do nível do meu agar. Como que ela se apresenta? Ela é rugosa, ela é rizoide. Tá? Então a gente vai ver aqui que há diferenças entre as bactérias e às vezes entre aquela bactéria em diferentes meios de cultura. Então eu tenho bactéria que em um meio de cultura ela apresenta uma cor, quando eu mudo esse meio de cultura, ela cresce com uma cor diferente. Tá? É importante que eu conheça a ecologia da célula, da bactéria. Perdão. Essa bactéria ela veio de ambientes frios, veio de ambiente quente, veio de ambientes ricos em salinidade, veio em um ambiente rico em CO2 ou rico em oxigênio. Ela ocorre no pulmão dos animais, eu retirei do pulmão ou eu retirei de uma articulação. De onde saiu essa bactéria? Ah, não, ela está na pele, né? Então é de lesões de pele dos animais. Só isso já me dá uma ideia de com quem que eu estou lidando, né? A fisiologia também é importante, como a gente já falou, né? Essa bactéria ela tem capacidade de produzir catalase, ela tem capacidade de converter lactato, ela tem capacidade de converter nitratos, ela tem capacidade de lidar com oxigênio, ela tem peroxidase, ou a própria catalase, né? Ela produz gelatinases e uma série de outras substâncias. Ela é ou não móvel, né? Ela tem motilidade, não tem. Então tudo isso a gente vai conseguir descobrir ao longo do tempo com os exames bioquímicos que a gente vai fazer. Então dá uma ideia da fisiologia, né? Tudo isso a gente vai ver numa tabela, numa espécie de uma chave de identificação, em que eu vou ter essas características. Olha, essa bactéria ela apresenta tal morfologia, ela apresenta isso, ela apresenta aquilo, ela se cora assim ou assado, ela veio de tal lugar, né? Ela tem uma ecologia que é assim, ela é resistente, ela forma endósporo, não forma endósporo. Ela é catalase positiva, ela é gelatinase negativa, e com essa chave de identificação eu vou conseguir identificar, olha, a bactéria que eu estou lidando é tal, eu estou lidando com fulano e não com ciclano. Então eu vou saber com que bactéria que eu estou lidando. A gente vai ver um exemplo já dessa chave, tá? E finalmente a genética, né? Hoje com a melhoria nos conhecimentos de genética, a gente consegue fazer realmente o mapeamento genético das bactérias, e isso tem sido fundamental, inclusive, para a gente mudar algumas bactérias de família, criar famílias novas para essas bactérias, porque a gente está vendo que, embora ela tivesse características morfológicas e características metabólicas semelhantes, geneticamente elas são muito distintas entre si. Estavam na mesma família, e agora você retira e fala, não, essa daqui é da família tal, essa é da família tal. Então, lá na frente a gente vai ver algumas bactérias, né, que acabaram, devido a essa evolução na avaliação genética, acabaram mudando de famílias, né? Bom, mas como começa? Como são os procedimentos? A primeira coisa que a gente vai fazer é colher, né, este material biológico. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, que é sempre bom lembrar, que é quanto à questão da palavra colheita, rapidamente. Tá? Eu encaro que tudo que eu retiro de material biológico, seja pegar uma fruta no pé, pegar uma espiga de milho no pé de milho, pegar o sangue da veia de um cachorro, pegar um tecido que esteja danificado durante uma necrópsia, tudo isso eu estou colhendo um material
né, que é orgânico. Então, se eu pego algo orgânico, né, para mim, faço um punch, por exemplo, faço uma punção, biópsia aspirativa, tudo que eu vou recolher de material biológico, para mim é uma colheita. Eu estou colhendo esse material. Coleta seria aquilo que eu faço com dados. Então, quando eu faço um trabalho científico retrospectivo, que eu vou usar dados que já foram coletados anteriormente, né, que eu vou lidar com os números que esses dados geraram, aí eu falo que eu tenho uma coleta. Mas isso não é uma regra absoluta. Tem gente que só usa coleta para tudo, tem gente que só usa colheita para tudo, e todo mundo está certo, porque não tem assim um consenso quanto a isso, tá? Então, eu não estou errado, mas se você só usar coleta, por exemplo, você também não estará, tá? Então é só para fazer essa ressalva que vocês vão ouvir de várias formas diferentes. E eu estou explicando por que eu uso colheita e prefiro. Bom, mas como que é feita essa colheita? Essa colheita tem que ser feita todo com material estéril. Então, se eu vou usar um swab, eu vou usar um swab que foi esterilizado. O meu meio de cultura, seja ele qual for, ele vai estar esterilizado, né? Ele vai ter passado pela autoclave e ele vai estar estéril até o momento em que eu usar o meio de cultura. As minhas placas de Petri estarão autoclavadas. Tá? Se eu for fazer uma coleta com seringa, com agulha, a minha agulha tem que ser uma agulha nova, uma agulha estéril, né, que está estéril ainda, que ela nunca foi usada. Uma seringa que nunca foi usada, então está esterilizada. Tá? O frasco onde eu vou pôr esse material tem que ser esterilizado. Bom, tem que estar tudo estéril. Então, na microbiologia, eu não posso usar nada que eu possa introduzir uma bactéria minha, por exemplo. Então, eu estou colhendo o material do animal, do cachorro, por exemplo, só que eu estou sem máscara, ou estou fazendo as coisas sem uma luva apropriada, que tem que ser uma luva estéril. Nesse caso, não pode ser luva de procedimento, tem que ser uma luva estéril, se eu for usar luva, para fazer a colheita. Uma lâmina de bisturi estéril, se eu for coletar um material maior, tudo isso tem que estar tudo esterilizado para que eu não adicione bactérias que não eram do próprio material que eu estou colhendo. Tá? Então isso é fundamental, tudo autoclavado. Depois a gente vai falar de métodos de esterilização de materiais, né? E a gente vai ver que hoje, basicamente, né, o mais importante, aí, a não ser com algumas exceções de material que não pode ser aquecido, né, a grande forma é a autoclave mesmo. Tá? Bom, onde eu vou colher? Eu posso colher em água peptonada, no meio para transporte ou num caldo de cultura. Tá? Então, eu tenho um caldo, eu já tenho um meio de transporte, que normalmente é um meio um pouco mais sólido, então ele é bom, ele é um meio semissólido, né? Então ele tem menos chance de vazar, se o transporte for longo. Né? E se eu vou deixar um tempo no meu laboratório, eu posso usar água peptonada. A água peptonada também ele é um meio que vai ajudar o crescimento bacteriano de forma geral, né, para qualquer tipo de bactéria, desde que essa bactéria não exija muito em nutrientes. É o que a gente chamaria de uma bactéria não fastidiosa ou fastigiosa. Tá? Então, assim, essa bactéria que não exige muitos nutrientes, ela é uma bactéria não fastigiosa. Tá? Quando eu preciso de mais nutrientes, aí eu já tenho que usar um meio, né, para transporte. Esse meio também, para longas distâncias, ele é melhor, porque é menor a chance dele vazar, tá? Do frasco. Bom, deste meio, desta água, depois que ficou um tempinho lá, as bactérias se proliferaram ali, a gente vai fazer uma lâmina fresco. Essa lâmina eu ponho uma gotinha do líquido, vamos supor aí da água peptonada, ponho uma gotinha, essa gota vou colocar uma lamínula em cima e eu vou olhar para ver se essas bactérias têm motilidade. Né? Então provavelmente já está me indicando, se tem boa motilidade, são bactérias que são flageladas. Eu já elimino da minha concepção todas as bactérias que não têm flagelo. Né? Bom, uma lâmina
também vai ser confeccionada e corada com gram, para a gente ver se ela é gram positiva, se ela é gram negativa, se ela é um coccus, se ela se coloca como uma fita, uma linha, né, um estrepto, ou como um cacho, né, no caso o estáfilo, tá bom? E, normalmente, da água peritonada, do meio de transporte, do caldo de cultura, quando eu chegar no laboratório, eu vou passar isso para um meio de cultura sólido, tá? E aí é onde eu vou avaliar a morfologia das colônias. Então, tem que ser nesse meio sólido onde eu vou avaliar as colônias, tá bom? Aqui do lado a gente vê a representação de uma placa de Petri, né? E aqui seria o movimento que eu vou fazer com a minha alça de platina para inocular, né, as minhas bactérias aqui na placa. Bom? Basicamente, como funciona? Se eu tenho aqui, vamos colocar a minha água peritonada, cheia de bactérias aqui, né? Eu vou usar a minha alça de platina. Então, eu vou pegar a alça de platina, trazer até a placa e fazer aquele movimento. Basicamente, né, a alça vai aqui e ela vai fazer esse movimento. Então, aqui vai ter o crescimento das bactérias que eu fiz. Depois eu pego um fragmento daqui, do local onde eu passei, e vou fazer o mesmo movimento em outra parte da placa. E aí já vai ficar, a hora que isso aqui crescer, né, as culturas, vai ter uma quantidade menor do que tinha aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Retiro um pedacinho aqui e faço aqui para ver, né? Por que eu vou fazer dessa forma? Porque aqui, a hora que eu fizer, como eu tirei diretamente daqui, do meio de cultura, né, da água peritonada, isso daqui vai vir com muita bactéria. Então vai formar um monte de colônia, uma vai ficar encavalada em cima da outra, outra grudadinha, e a gente não consegue isolar bem essas colônias, se eu precisar isolar. Aqui já dá uma melhorada, eu já consigo isolar uma ou outra, mas ainda vão ter algumas que vão estar grudadinhas. E aqui eu já tenho um espaço mais legal, mais fácil de ver. Então isso não vai acontecer. A ideia é mais ou menos essa aqui. Então aqui eu não consigo separar uma colônia da outra, porque é muita colônia. Aqui eu até consigo separar uma ou outra, mas tem umas que estão grudadas, ainda dá um pouco de trabalho. Já aqui, olha, aqui eu não tenho dificuldade nenhuma em pegar essas colônias. Então se elas forem, por exemplo, numa primeira passagem pelo primeiro meio, podem ser que sejam colônias de bactérias diferentes, né? Provavelmente eu não vou ter uma única bactéria aqui. E aí eu vou ver aquelas que me interessam, né? Quais colônias, para que eu isole. Então agora eu vou pegar essa daqui, por exemplo, e essa daqui, que são as que me interessam, e vou fazer mais 2 meios de cultura, mais 2 placas de Petri. Uma para a bactéria A, outra para a bactéria B. E aí eu faço o crescimento. Aí eu consegui realmente isolar a bactéria A, isolei a bactéria B e todas essas outras bactérias que não me interessavam, né, vão ficar nessa placa aí que vai ser destruída depois. Bom? E o que eu vou ver lá na minha placa de Petri? O formato, né, da minha colônia, se ela é uma colônia pontiforme, né, em pontinhos, se ela é grande, circular, se ela é filamentosa, se ela é toda irregular, ou se ela, né, é um círculo mesmo. Se ela tem essa forma de rizoide, que lembra umas raízes, né, como se tivesse raiz. Fusiforme, lembra esse charutinho de desenho animado, sabe, um charuto de desenho animado? A elevação em relação ao agar, ela é plana, na altura do agar, ou ela é elevada, está acima do agar. Ela é convexa, né, forma uma conchinha, uma cúpula sobre o meio. Crateriforme, né, papilada, aí a gente vai ver as margens, se a margem é inteira, né, toda circular, bonitinha, se é ondulada, se é lobulada, se ela é filamentosa, né, que vai lembrar essa daqui, ou se ela é em espiral, né, em camadas. Tá? Aqui é uma placa
mostrando que, olha, o crescimento de uma placa assim, de primeira passagem pode crescer um monte de coisa diferente. E aí eu tenho que ver aqui mais ou menos o que pode ser, ou quais me interessam, ou se eu vou fazer uma placa agora isolando cada uma desses tipos de bactérias que cresceram aqui. Aqui provavelmente tem bactéria e fungo. Essa placa ela não foi feita com aquela técnica de fazer um movimento aqui depois, porque ela não era para isso, ela era só para fazer uma aula prática para ver se crescia alguma coisa aqui. Isso aqui era um teste do meio, para ver se crescia. Então eu não estava interessado em isolar nada. Tá? E aí eu só fiz a foto que cresceu um monte de coisa diferente, mas eu não tinha intenção de isolar ninguém. Eu só queria saber se nesse meio ia crescer alguma coisa. E cresceu bonitinho, né? Cresceu bastante coisa aí. E aqui a gente tem um pedaço de uma tabela mostrando mais ou menos uma chave de identificação. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus, ele vai ter uma colônia grande que pode ter um leve aroma de queijo, a borda é circular, a forma é circular, né? A elevação ela é convexa, então ela forma uma cúpula, ela é opaca, a sua cor pode ser amarela ou branca, dependendo do meio em que ela estiver. Então, se ela estiver em agar-sangue, ela vai ser amarela, né? No agar nutriente branca. A sua consistência é cremosa e ela faz hemólise em agar-sangue do tipo beta. Então, a gente vai ver que daqui a pouco a gente vai ver uma foto de uma beta-hemólise e aí vocês vão conseguir identificar o que é isso, tá? Se eu pegar o Streptococcus pneumoniae aqui, aí já é diferente. Ó. Ele tem uma colônia pequena, circular também, umbilicada, tá? Achatada, transparente, cinza, brilhante, mucoide, e ela forma uma alfa-hemólise. A umbilicada, deixa eu voltar aqui, umbilicada é a mesma coisa que essa papilada, tá? Então ela forma essa pontinha aqui. Então a gente chama de umbilicada, né? Em vez de papilada. Bom, aqui, como eu disse, é só um pedaço, né, que eu recortei da tabela para poder caber na aula. Se vocês forem aqui nesse site, foi de onde eu tirei a tabela, aí você vai ver uma tabela inteira com uma quantidade bem grande de bactérias. Tem bastante bactérias lá. Em alguns livros também, né, nos livros vocês vão achar chaves bem grandes, com várias bactérias diferentes, com toda essa característica. Tá? Só para a gente mostrar aqui, ter uma ideia, aqui então eu tenho uma colônia de E. coli, né, a gente vê que são bactérias puntiformes, colônias, né, puntiformes, esbranquiçadas, branquinhas. A gente vai ver daqui a pouco uma imagem mais próxima dela, a gente vai ver que ela é bem lisinha, tá? E aqui a sua característica tintorial, né, são bacilos gram-negativos. Aqui o Staphylococcus, a ideia é encontrar o Staphylococcus epidermidis. Tá vendo que na questão tintorial eu vejo cocos gram-positivos? Eu não consigo diferenciar se isso é um Staphylococcus aureus, se isso é um Staphylococcus epidermidis, né, ou intermédios, eu não sei dizer. Tá? Então, eu vou ter que diferenciar isso de outra forma. Ó, aqui eu vejo os Staphylococcus aureus, que eles cresceram amarelinhos, bonitinhos, com uma cor de ouro, né? Por isso aureus. E esses menores são Staphylococcus epidermidis. Tá? Então, eu já consigo diferenciar aqui quem é o epidermidis de quem é o Staphylococcus aureus. Tá? Porém, se a gente for ver, a gente ainda tem os Enterococcus fecalis, que são muito parecidos, tem uma pequena diferença de cor, mas dá para confundir, né? Na hora dá para a gente confundir bastante. Então, eu ainda não consigo, só por aqui, só por esse meio, e só pela característica tintorial,
separar o Staphylococcus epidermidis do Enterococcus fecalis. Aí eu vou precisar de uma outra forma de fazer isso. Provavelmente o que eu vou fazer, né, eu seria fazer uma lâmina para uma colônia dessa, uma lâmina não, desculpa, uma placa de agar, né, com 7% de NaCl, né, com 7% de sal, e eu ia colocar uma placa para o Enterococcus e outra placa para o Staphylococcus. Tá? Se crescer, é Staphylo. Se não crescer, era Enterococcus, porque o Staphylos é resistente ao sal até 7,5%. O Enterococcus não. O Enterococcus ele não vai conseguir crescer neste meio. Então a gente já conseguiria diferenciar dessa forma. Né? Tá vendo? Então aí eu já precisei de 3 coisas. Né? A característica tintorial do GRAM, a placa, que eu pelo menos separei o aureus, mas para eu conseguir diferenciar o Staphylococcus do Enterococcus, eu preciso fazer um crescimento dele numa placa rica em sal. Né? Então a gente vai vendo que é bem legal, né? Tem bastante coisa diferente para a gente ver. Aqui mostrando ó, a E. coli de pertinho, então a E. coli a gente vê, ela é bem redondinha, lisinha, né? Ó, borda circular certinha, e olha a Pseudomonas. Ela também é pequena, né? Bem pequenininha, crescem mais juntas e tem uma borda bem irregular e ela é rugosa. Né? Agora, se eu olhar a característica tintorial, para mim basicamente é um bacilo gram-negativo. Eu poderia tranquilamente confundir isso daqui com E. coli. Né? Então, se eu só olhar, eu sei que é um bacilo gram-negativo. Agora, não sei te dizer quem que é ainda. Bom? A Serratia é uma bactéria que ela vai crescer com colônias, as suas colônias ficam bem vermelhas, bem avermelhadas. Né? Que ela está, se não me engano, em agar-sangue. Tá? E aí, a característica delas tintoriais. Né? Então, a Serratia também é uma gram-negativa. Olha a forma do bacilo dos cereus. Aqui mudou um pouco a característica, porque aqui eu estou no agar-sangue, então ele ficou mais amarelado, né? E aqui eu estou no agar-nutriente, então a gente vê mais esbranquiçado, mas é uma borda bem irregular, ele é em camadas, também como se tivessem camadas sobrepostas sobre ele, né? E a característica tintorial são bacilos gram-positivos agora. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como pode aparecer tudo isso de forma diferente nos nossos meios. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é um meio de cultura? Né? O meio de cultura são misturas de substâncias que vão fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento de micro-organismos. E aí eu tenho que falar em micro-organismos porque não é só bactéria, pode estar servindo também para fungos, tá? Então eu tenho outros agentes etiológicos que podem crescer na placa além da bactéria. Pode ser um fungo. O meio de cultura, ele pode ser, como a gente já viu, líquido, semissólido ou sólido, dependendo da necessidade do que você quer. Se eu quero crescer uma grande massa bacteriana, eu vou optar por um meio semissólido, que eu vou fazer num tubo de ensaio, em vez de uma placa de Petri. E ali eu não vou conseguir muito bem identificar qual é o tamanho da colônia. Tal. Eu só vou ter uma massa bacteriana. Então, se eu quero preservar bactérias, se eu vou usar essas bactérias para depois usar para fazer outros testes, é uma forma de fazer, mais simples. Né? Os meios líquidos também. Eu posso fazer um caldo, um meio, né, que seria um meio líquido, e ali a bactéria vai crescer, mas eu não consigo identificar uma colônia. E quando eu preciso identificar a colônia, eu vou usar o meio sólido. Né? Entre esses meios sólidos, eles ainda podem se dividir em simples, que é aquele meio que eu consigo fazer crescer de tudo, né? Ou pelo menos tudo que não seja muito exigente, muito fastidioso.
né? Então, se for uma bactéria muito exigente, aí o agar-nutriente, por exemplo, não funciona, não vai dar muito certo, né? Mas aí eu já tenho que ter uma ideia de qual bactéria é aquela que eu estou procurando e já usar um meio apropriado para isso. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu não sei quem que eu vou achar, normalmente ele é uma boa solução, porque tudo cresce ali, né, de forma geral. Quando eu preciso de alguma coisa mais exigente, então eu vou usar um meio enriquecido. Por exemplo, eu preciso de um meio que cresçam bactérias mais exigentes. Eu vou usar um agar-sangue, né, onde eu vou colocar, além do agar, né, vai ali 5% do volume do agar, vai 5% de sangue, ou de ovinos, ou de equinos normalmente, né, esse sangue que está lá ajuda a que tenha mais nutrientes para essas bactérias mais exigentes. Eu posso ter um meio seletivo. Então eu vou ter um meio que eu vou falar para você, olha, neste meio só cresce bactéria gram-negativa. Neste outro meio só cresce gram positiva. Então, se eu tenho um meio em que cresce, por exemplo, um meio de Bard-Parker, só vai crescer bactéria gram positiva ali. Se eu pego um meio, um agar-McConkey, só vai crescer gram negativa. Tá? E aí eu tenho também, por exemplo, um meio que só cresce fungo, que é o Saborô. Ali só vai crescer fungo, não cresce bactéria. Né? Não deveria. Inclusive eu tenho alguns meios Saborô que vem adicionado nele um antibiótico junto. Então, por exemplo, Saborô mais cloranfenicol, que é justamente para impedir que haja uma proliferação bacteriana que seja um contaminante da minha placa. Eu quero fazer crescer fungo, não quero bactéria. Então eu coloco o meio para crescer fungo, apropriado para fungo, e que vai inibir o crescimento bacteriano, porque tem um antibiótico ali. E eu tenho o meio diferencial. Tá? O meio diferencial ele pode agir de duas formas. Ou, conforme eu coloco essa bactéria em diferentes meios, ele vai mudar para mim a cor da colônia, por exemplo, a forma, o formato, a cor da colônia, ou ele pode ser um meio cromogênico, que é exatamente isso daqui. Tá? Esse aqui é um agar chamado de agar salmanitol. Então esse agar salmanitol, quando eu coloco aqui uma colônia de Staphylococcus aureus, ele vai ficar amarelo com o passar dos dias. E quando eu tenho outros Staphylococcus, outra bactéria, ele vai continuar rosa, ele não vai mudar essa cor. Então se ele ficar amarelo, é Staphylococcus aureus. Se ficar rosa, é outro Staphylococcus, Epidermides, intermédios, tá? Então esse é um meio diferencial. Eu ainda tenho, por exemplo, o agar-sangue, né, que ele é um meio enriquecido. E aqui eu mostro para vocês a característica das hemólises. Então quando eu falei lá atrás de beta-hemólise, é isso aqui, ó. A beta-hemólise é uma hemólise completa, tá? Das hemácias. Então, ó, todo o halo aqui ficou amarelinho porque desapareceram as hemácias aqui, porque elas foram destruídas pela colônia bacteriana aqui, possivelmente um Staphylococcus aureus. Aqui é uma alfa-hemólise, então essa hemólise ela não é completa, então faz um halo esverdeado, né, porque nem todo mundo aqui foi destruído. E a gama-hemólise é quando não tem hemólise. Né? Então você tem uma gama-hemólise nada foi destruído aqui. Bom? E aqui mostrando o agar-McConkey, que ele tem o agar-McConkey, ele tanto é um meio seletivo para gram negativo, como ele é um meio diferencial, porque aqui eu estou mostrando o crescimento de bactérias gram negativas não fermentadoras, ou melhor, aqui são as fermentadoras, elas fermentam lactose, tá? Então elas fermentam e produzem lactose, aí fica rosa. E essas aqui desse lado, elas não fermentam lactose, então são bactérias gram-negativas não fermentadoras de lactose, então elas ficam com essa coloração transparente. Tá? Claro que a placa, né, tanto essa placa quanto a do sal agar-manitol foram feitas assim propositadamente para ver a diferença, né? Normalmente a gente coloca a amostra na placa inteira, e aí se a placa vai ficar amarela ou a placa vai ficar rosa,
de acordo com a nossa bactéria, né? Aqui foi feito com o intuito de ser didático. Bom, indo por finalmente isso aqui, o nosso caldo, né? O caldo também é um meio nutriente, só que é um meio líquido, tá? E aqui eu estou mostrando então para vocês o caldo, ele é transparente, né? E quando ele está cheio de bactérias, as bactérias cresceram, ele fica opaco, tá? Então ele já vai perder esse aspecto cristalino dele e ele vai ficar bastante opaco. Aqui depois a gente vai ver, existe uma escala chamada escala de Markov-Warden, em que eu consigo, comparando isto com a escala, ter uma ideia de quantas bactérias tem aqui dentro. Na placa eu vou contar quantas colônias tem. Aqui eu vou ter uma ideia mais ou menos de quantas bactérias eu tenho, tá bom? Tem uma forma de fazer esse cálculo e tudo mais, depois a gente conversa com isso em outra aula, tá? Mas isso é bastante interessante. Bom, era isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Pretendo aí trazer mais algumas aulas para vocês nesse período, tá? Prometo que as próximas serão um pouquinho mais curtas. Bom, um abraço para todos vocês e espero que seja bastante proveitoso. Até logo.